Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Nós resolvemos gravar aqui essa uma palavra, né, relacionada à nossa escola bíblica dominical, o assunto desta semana que começa hoje, né? O assunto da semana começa hoje, para a lição de número 6 de 11 de fevereiro de 2024, a igreja, organismo e organização. Texto áureo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. Verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Maravilha, né? É verdade. A leitura de hoje, Efésios 5:23, diz Cristo. O título para a meditação é Cristo, a cabeça ou o cabeça da igreja, que diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. Muito bem, estamos estudando sobre isto, né? Sobre a igreja, as características da igreja, a igreja e o reino, né? A igreja e a missão, como foi a última lição passada, e nós falamos aí sobre a missão da igreja e o seu tríplice propósito, que é edificar, adorar e evangelizar. E agora nós vamos estamos estudando sobre a igreja, organismo e organização. Organismo fala da estrutura viva da igreja, né? Estrutura viva da igreja, a poderíamos dizer a bio da igreja, né? A vida da igreja, a igreja viva. A igreja é composta de pessoas vivas que interagem, né? Que convivem. Mas além disso, além de ser este corpo vivo, esse organismo vivo, de ser composta dessa estrutura viva, a igreja é também uma organização, como na verdade prática está aqui. Todo organismo vivo necessita, né, precisa de organização. E a figura que nós vamos trabalhar é o corpo humano. O corpo humano inclui a cabeça. Porém, quando a gente pode organizar também em duas partes, cabeça e corpo. E a palavra de Deus no Efésios, capítulo de número 5, versículo 23, faz exatamente essa organização de um diferencial entre cabeça e corpo. E coloca Cristo como sendo cabeça da igreja, ou a cabeça da igreja. Analisando um detalhe apenas, para essa conversa não ser tão extensa, o ser humano, ele interage com o meio em que vive baseado nos seus 5 sentidos. E dos 5 sentidos, apenas um, a cabeça, ela comunica, né, com o corpo. A cabeça, ao mesmo tempo que ela usa este sentido, o corpo também usa, né, que é o tato. Os demais sentidos estão todos na cabeça, funcionando a partir da cabeça, como visão, audição, olfato e paladar. E nós vamos falar agora apenas sobre a visão. Nós tivemos fazendo uma rasa pesquisa
sobre a visão, nós vimos aqui duas áreas e dois aspectos interessantes. Uma área é a área da educação, né? A área da educação, nós temos aqui, segundo a professora de biologia, ela também é doutora em ciências biológicas, ela é a, a Iana Magalhães. Ela vai dizer que os olhos são os órgãos responsáveis pela visão dos animais. O olho humano é um complexo sistema óptico capaz de distinguir até 10.000 cores. Olha o poder desse sentido de comunicação humana. Os olhos apresentam como funções principais a visão, nutrição e proteção. Ao receber a luz, os olhos a convertem em impulsos elétricos que são enviados ao cérebro, de onde são processadas as imagens que vemos. Né? Isso pode ser encontrado no endereço eletrônico tudamateria.com.br/olhos. Tá? Então, quando a gente pensa nisto, quando a gente olha para este detalhe de um órgão do corpo localizado na parte da cabeça, que é a visão, e a gente pensa que Deus fez isso, uma estrutura complexa e poderosa assim, apenas em um órgão do corpo, a gente glorifica a Deus, né? Então, segundo a professora, o olho humano, ele capta, ele consegue, ele é capaz de distinguir até 10.000 cores. É uma potência, né? É uma potência. Essa é a capacidade do olho humano segundo a biologia, né? Nós temos também ainda um parecer interessante que é o da oftalmologista, né? Oftalmologia. Segundo a médica oftalmologista doutora Tânia Gomes, a visão é responsável por cerca de 80% de todas as informações que o nosso cérebro recebe. A visão é o nosso mais importante sentido. Os olhos são os órgãos que possibilitam todo esse processo de percepção. Quem ajuda você a entender o funcionamento desse importante órgão é a especialista da Serpo. Este endereço eletrônico, você encontra ele na serpo.com.br. Serpo com C, CERPO.com.br/notícia, como funciona o olho humano, né? Então é muito interessante vermos aqui, segundo a doutora Tânia Gomes, a visão é responsável por 80% das informações que o nosso cérebro processa. É muito, né? É uma capacidade tremenda, é uma potência a nossa visão. É algo de suma importância, de extrema necessidade para o bom viver humano, né? Os olhos, a nossa visão é muito importante, né? É o sentido mais importante que nós temos, certo? Então, nós estamos falando da visão apenas, não de forma profunda, porque nós teríamos que abranger uma área muito vasta, né? E não é esse o propósito. Mas é pensar um pouquinho sobre apenas um sentido dos 4 que estão na cabeça para falar da capacidade que a cabeça tem para reger, para administrar todo o corpo, né? A capacidade de organização, de aquisição, de obtenção, de processamento de informações para administrar todo o corpo. A administração em si, a ferramenta ou a matéria principal da administração são as informações. Então é isso aí. Cristo é o cabeça da igreja e
uma das atividades de Cristo na igreja, quando nós lemos, por exemplo, a igreja lá, as 7 igrejas da Ásia, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, né? Então, Cristo, ele, pela sua onipresença divina e pela sua onisciência divina, como atributos divinos, ele está o tempo todo a nos enxergar, a nos olhar, a nos ver, a captar informações o tempo todo a nosso respeito, como igreja, né? Para poder trazer à igreja as condições suficientes para que a igreja viva como um organismo poderoso na terra para revelar a Deus aos homens. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Glórias a Deus.